Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no cenário de um estúdio cenográfico, preparado nos estúdios da Novo Tempo, para aprendermos um pouquinho mais sobre o santuário. Por isso viemos aqui, dentro de um santuário, onde nós temos aqui a pia com água, temos aqui o altar de holocausto, temos aqui uma tentativa de imitar o que era a tenda nos dias de Moisés, e você é convidado para se juntar a nós, com esses 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil, para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus. Você pode não só participar com a gente aqui, mas também receber em casa um DVD que nós preparamos com muito carinho para você. Esse DVD traz os mesmos temas que estamos estudando aqui nos estúdios da Novo Tempo e é um presente para você. Como solicitar esse material? Você pode ligar para nós em horário comercial, nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121, ligue em horário comercial, tá bem? Você pode agora acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil e fazer ali a sua inscrição, ou você pode mandar para nós uma mensagem via WhatsApp. O WhatsApp do nosso programa, 12 98100 1425. Diga assim: eu quero o DVD Santuário, e nós vamos mandar para a sua casa. É um presente da Novo Tempo. Aproveita e curte aí nossas redes sociais. Você pode acessar facebook.com/BíbliaFácilNT. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal. Estamos chegando aí a 500 mil de seguidores no Facebook e você pode ser um destes. E no YouTube, estamos com mais de 200 mil seguidores no nosso canal. Nosso canal no YouTube é youtube.com/Bíblia Fácil. E lá você acessa também todos os vídeos, não apenas do Santuário, mas das outras temporadas que aqui estudamos, sobre Daniel, o Apocalipse, os ensinos de Jesus e outras mais. Aqui já estamos todos prontos para o terceiro estudo dessa série. E hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do Santuário. O tema que vamos estudar hoje, o Evangelho em símbolos. O santuário era o Evangelho em símbolos, e é esse tema que hoje nós vamos recapitular. Para começarmos, nós queremos convidar você a também tomar a sua Bíblia. Aqui todos nós já estamos com as Bíblias nas mãos e fazemos uma oração pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Vou convidar os nossos amigos aqui no estúdio para nós orarmos então, pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Deus Espírito se faça presente e nos ajude a compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos então hoje aprender sobre o Evangelho em símbolos. Vamos uma breve recapitulação? Nós temos que sempre estar recapitulando para não esquecer. Vimos em nosso primeiro programa que existe um santuário no céu. Esse santuário foi construído pelo próprio Deus para a sua habitação. Era um local onde Deus morava e também era adorado. Agora, quando surgiu o pecado no universo, o santuário passou não apenas a ter funções litúrgicas, como também funções soteriológicas, porque o santuário passou a ser o centro divino da operação em favor da salvação do homem. Vimos também que Deus deu uma ordem para Moisés para que um santuário fosse construído no deserto. E esse santuário, com todos os seus rituais, os seus serviços, deveria ser um evangelho em símbolos para o povo de Israel. Nós vimos em Êxodo 25:40 que esse santuário terrestre foi construído segundo o modelo celestial. Ou seja, o santuário celestial serviu de cópia para que Moisés construísse o santuário aqui na terra. E nós também vimos que esse santuário terrestre, em todos os seus serviços, apontava para a vinda do Messias.
Então, nós hoje vamos entender melhor como que o santuário era o evangelho em símbolos, como que os israelitas entendiam o evangelho mesmo antes da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Então, hoje, vamos compreender melhor esses simbolismos. Na semana passada, dissemos para vocês brevemente que há uma relação estrutural e funcional entre o santuário terrestre e o celestial. Ou seja, o santuário terrestre foi construído segundo o modelo celestial. Então, a mesma estrutura do celestial foi usada aqui na terra. E na sua relação funcional, nós vamos entender que as funções desempenhadas pelo sacerdote e sumo sacerdote na terra apontavam para o ministério de Cristo no santuário celestial, quando também ele seria sacerdote e sumo sacerdote. Vamos então dar uma olhadinha mais nessa relação estrutural. No santuário, estudamos semana passada que no pátio havia uma pia com água. Aqui está, tentamos reproduzir aqui essa pia. Você que está em casa pode nos acompanhar. A pia tinha água e nesta água se lavava o sacerdote antes de começar os serviços. Então, ele se lavava antes de receber os pecadores, se lavava antes de entrar no santo para ministrar pelo povo. Então, a pia, ela apresentava ou simbolizava purificação. Agora, como que esta pia simbolizava também o Messias? Porque tudo pregava, tudo no santuário pregava a vinda do Messias. Qual era a relação? Jesus disse assim em João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, Jesus se identificou como a água da vida. Então a pia tinha água e esta água da pia também simbolizava o Messias como a água da vida. Também no pátio do santuário havia um altar de holocausto. E aqui está uma tentativa de nós recriarmos como era esse altar de holocausto, onde os animais eram queimados. Agora, o que diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 13 e 14 sobre o altar de holocaustos? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o livro de Hebreus está dizendo que aquele sangue dos animais que era derramado apontava para o sangue do Messias que um dia seria derramado. E assim como os animais eram trazidos para o altar torna-se um símbolo do Calvário. Olha o que diz o Evangelho. Não está aqui o texto, eu não coloquei aqui, mas o Evangelho diz claramente de que Jesus foi crucificado no Calvário e ele foi pregado numa cruz. Então, o altar de holocausto no pátio do santuário apontava para o Calvário, aonde Cristo morreria. Sim, meu amigo. Pastor, parece que o sangue ele tem um significado muito importante na purificação. Sangue, animais, etc. Por quê? Essa é uma pergunta. Segundo, era determinado para cada tipo de pecado que tipo de animal? Como é que isso era colocado para a pessoa que ia fazer o seu sacrifício, né, colocar no altar? E se o sacrifício de uma pessoa era só para ele ou correspondia a outras pessoas? Era individual ou não? Muito boas as perguntas, vamos começar pela última. Havia sacrifícios individuais, onde a pessoa trazia o animal quando cometia o pecado, e haviam sacrifícios que era para a família. Por exemplo, cordeiro pascal. Era um cordeiro para cada família. Então, se sacrificava o cordeiro pascal para toda a família. Então, havia os dois tipos. Animais que morriam para o coletivo e animais que morriam individualmente. Agora, que tipo de animal para que tipo de pecado? Parece-nos que há uma diferenciação, e de fato há. Por exemplo, quando alguém pecava por ignorância,
aí tinha certo animal que ele trazia até o santuário. Então havia uma diferença entre o pecado por ignorância e o pecado conhecido, consciente. É por isso que Paulo vai explicar depois nas suas epístolas de que há pecado para a morte e pecado não para a morte. Há diferença de pecados. E o que é pecado para a morte e pecado não para a morte? Pecado para a morte é o pecado consciente, onde você sabe que é errado e pratica. E isso pode levar você ao pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Agora, pode ser que uma pessoa peque de forma ignorante, faça a coisa errada sem saber que está errado. É por isso que havia diferenciação de animais no santuário. E o sangue? A Bíblia ensina que a vida está no sangue. Por isso, ao povo de Israel foi vedado comer sangue. Lhes foi proibido comer sangue. Também é dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o animal tinha que derramar o seu sangue, porque Cristo teria que derramar o seu sangue para salvar o pecador. Não havia outra forma de pagar o preço do pecado de Adão, senão com derramamento de sangue, senão com morte. É por isso que Deus havia dito para Adão e Eva, no dia em que vocês comerem do fruto, vocês irão morrer. E de fato, eles morreram. Adão com 930 anos, Eva não sabemos quando, mas eles morreram. Agora, eles não morreram a morte eterna, eles morreram a primeira morte. Porque da morte eterna, que é o salário do pecado, Cristo nos libertou. Como? Derramando ele o seu sangue. Então, na Bíblia, o sangue tem uma tipologia toda especial, porque ele aponta para o preço do pecado. E Cristo, ao derramar o seu sangue, ele assim paga o preço do nosso pecado. Não sei se é isso que o senhor queria, se foi nessa direção. É isso? É um tanto cruel, mas respondeu. É um tanto cruel, né? E como eu comentei em outro momento, o pecador é ele que tinha que matar o animal, porque esperava-se que enquanto o pecador tirava a vida da vítima inocente e ela estivesse ali contorcendo-se às dores da morte, isso impactasse o pecador de tal maneira que o levasse a se afastar do pecado. Toda vez que ele pecava, um animal tinha que morrer no seu lugar. Isso tinha que impactá-lo. Era o evangelho em símbolos, pregado pelo santuário. Sim, meu amigo? A proibição de comer sangue não é só para os judeus, para nós também. Para todos. Todos. Algumas leis de saúde foram dadas na Bíblia, a princípio dadas para o povo de Israel, porque eles se tornaram os detentores da verdade, os detentores da palavra de Deus. Agora, é claro que não era só para eles, era para o mundo inteiro. O mundo inteiro. E era a função deles espalhar esse conhecimento. No livro de Jó, primeiros 5, terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os seus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus, o seu coração. Uhum. Então Jó matava um animal ou mandava sacrificar o animal para cada filho que por acaso houvesse Ele sacrificava em prol da sua família. E veja que Jó está dentro da era patriarcal, certo? Jó é anterior a Moisés. Então, nos dias de Jó, você não tinha um santuário construído. Mas já existia na mente dos patriarcas a ideia da morte de animais para perdão de pecados. Então, como não havia sido sistematizada a lei de sacrifícios, onde o pecador levava o seu animal até o santuário, Jó, como os outros patriarcas, Abraão, Noé, eles sacrificavam a Deus por eles e pela família. Então Jó já havia essa preocupação, né? Já. E Jó é anterior a Moisés. Aqui ele já está fazendo o papel de sacerdote. Sacerdote da família, exatamente. Ok? Assim, o altar de holocausto simbolizava o Calvário, apontava para o Calvário, e a pia apontava para Cristo também como água que nos purifica. Entrando no lugar santo, relembrando, nós tínhamos 3 móveis. À direita, a mesa com os pães da proposição, à esquerda, o candelabro com 7 lâmpadas, e à frente, diante do véu, o altar de incenso, onde o incenso aromático era queimado.
Tudo no santuário apontava para Jesus, o evangelho em símbolos. E essa mesa com os pães, o que ela representava? Olha o que diz João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o quê? O pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Então, aqueles 12 pães não apenas tipificavam as 12 tribos de Israel, mas eles também apontavam para o Messias, o pão da vida. Sim, meu amigo Magnum. Pastor, é dito que Adão viveu mais de 900 anos, assim como Matusalém também. Adão viveu 930 e Matusalém 969. Se não me engano, o que mais viveu na O história. homem que mais viveu sobre a face da terra. Pelo menos registrado na Bíblia, né? E podemos dizer assim que o calendário daquela época, um ano de 365 dias, é o mesmo ano da época dos patriarcas? Para a gente dizer que a cidade realmente é literal? Ok? Nós entendemos que sim. Só que, quando Deus criou o mundo, Ele criou um ciclo. E para governar esse ciclo, Ele criou os astros. Dê uma olhadinha na sua Bíblia aí, no primeiro capítulo de Gênesis. Olha que interessante. Gênesis capítulo 1, eu acho que é o verso 14. Disse Deus, Gênesis 1,14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então foi Deus quem criou os luzeiros, e eles deveriam governar os dias, as estações e os anos. Como que os luzeiros governam o dia? Aí você tem o sol. Então, a Terra, quando dá uma volta em cima do seu eixo imaginário, para isso ela gasta 24 horas. Chamamos o movimento de rotação. Então, o movimento da Terra em relação ao Sol, nós temos o dia. Nós temos aí também os anos. E como que o ano é governado? É a volta que a Terra vai dar em torno do Sol. A isso chamamos translação, né? Ou traslação. A Terra dando uma volta em torno do Sol. Para isso ela gasta um ano. Agora, quando o povo judeu estabelece o seu calendário, ou quando eles passam a assumir um calendário, você tinha o dia governado pelo Sol, a noite governado pela Lua, você tinha o ano governado também pelo Sol, a relação da Terra com o Sol, e você tinha também as estações, que são governadas também pela Lua. As marés governadas pela Lua e as estações, a proximidade ou não do Sol. Então você tem uma Terra distante do Sol, o inverno. Uma Terra próxima ao Sol, verão. E entre os dois solstícios, a primavera e o outono. Agora, você não tem um astro governando a semana. Por quê? Porque a semana era governada pelo próprio Deus ao instituir o sábado. Então, a cada ciclo de 7, tínhamos um sábado. Então, esta semana de 7 dias, ela permanece até hoje. Então, falarmos que Adão viveu 930 anos, significa viver 930 anos como nós conhecemos hoje. Não com um ano com 365 dias, porque no calendário judeu, são 12 meses de 30 dias. Então, eles tinham 360, certo? Mas antes desse calendário, nós não sabemos exatamente quantos dias o ano computava. Se 360, se 365, mas o calendário é muito parecido com o nosso. Estamos falando de semanas parecidas com desde a criação. Ok? Pastor, voltando ali aos pães, estes pães eram descartados semanalmente. A cada sábado. Pois é. Quem que podia comer? Só o sacerdote. Só o sacerdote. Só o sacerdote. Mas eu estou tentando buscar aqui um texto que diz, não sei se foi Davi. Davi também comeu desses pães.
E aí depois, Eu quando estou lembrando Cristo, do texto. Cristo menciona isso, né? Foi E ele Cristo, fala, né? você não sabia que não era lícito, todavia, entrar no santuário e comer dos pães que era destinado aos sacerdotes? E ele não era sacerdote. E ele não era. Então, o próprio Cristo faz menção a um acontecimento, a um evento, onde Davi comeu dos pães que não era lícito de Não era comer. lícito. Certo? Viviane? Pastor, hoje o pecado, a gente tem que ter consciência que a gente está pecando, arrependimento, e aí a gente vai pedir perdão para Deus e Deus nos perdoa. Antigamente, se fazia o sacrifício para ter a remissão dos pecados. Quando era feito o sacrifício para a família, e se a pessoa, um membro da família, não tivesse consciência ou não tivesse arrependimento daquele pecado, como que ficava essa situação? Ele não era beneficiado pela cerimônia. Veja o exemplo de Jó que foi citado, né? Jó ofereceu sacrifício pelos filhos. Os filhos que acreditaram naquele sacrifício como um símbolo do Messias e exerceram fé no sacrifício foram beneficiados. Os filhos que não deram bola para aquilo, não acreditavam no que o pai estava fazendo, não ligavam para isso, não foram beneficiados. O mesmo acontece hoje. Todos nós, quando pecamos, nós temos direito ao perdão? Sim ou não? Sim, temos direito ao perdão. Por que nós temos esse direito? Porque houve alguém que pagou o nosso pecado e está hoje no santuário como advogado. Vamos aprender isso aqui em detalhes aqui para frente. Agora, o perdão está disponível. E quem é que é perdoado? Todos? Não. Quem acredita nesse perdão e confessa. E abandona. Então, se eu não confessar o meu pecado, se eu não confiar em Cristo como meu advogado, ainda que o perdão me seja estendido, eu não sou beneficiado por ele. Então, veja que é bem parecido com o passado. O pai podia até sacrificar pela família, mas o filho que não aceitasse, não exercesse fé, não era beneficiado. Hoje é a mesma coisa. Todos temos direito ao perdão e à salvação, mas finalmente quem é que será perdoado e salvo? O que se arrepende, o que confessa e o que abandona o pecado. Então é muito parecido nos dias atuais. Ok? Sim, amiga. Vamos avançando aqui. Lariane. Pastor, naquela época, matar os cordeiros, no caso, seria uma consequência do pecado. Seria. Isso? Aham. E hoje em dia, como que funciona essa consequência do pecado hoje, que já não sacrificamos mais o cordeiro, né? A consequência do pecado levava à morte do animal. Como Cristo veio e assumiu o nosso lugar, a consequência de todos os pecados da humanidade foram colocados sobre ele. Por isso ele morreu. Então hoje, pelo sacrifício de Cristo na cruz, o perdão nos foi garantido. E pela ministração dele no santuário celestial, o perdão nos é oferecido. Por isso a importância de estudar isso. Então, o cordeiro não morre mais, porque o verdadeiro cordeiro já foi imolado. E ele morreu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, como diz o apóstolo. Então, nós já fomos beneficiados pela morte. O que precisamos fazer é exercer fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É importante esse ponto que Lariane tocou para ficar bem claro para mim e para você o seguinte. Tem gente que não acredita na mensagem do santuário. Tem gente que até fala que nós estamos ensinando uma doutrina que anula a cruz. A Igreja Adventista não ensina isso. Nós não estamos aqui para ensinar nada que anula a cruz. Nós, como adventistas, acreditamos que tudo que foi necessário para a nossa salvação foi feito na cruz do Calvário. A cruz foi um sacrifício pleno. Lá Cristo morreu para salvar toda a humanidade. Agora, assim como só era beneficiado pelo sacrifício aquele que nele exercesse fé e fosse até o santuário em busca de perdão, Cristo morreu para perdoar e salvar a todos, mas só é beneficiado aquele que acredita, que exerce fé e que lança a mão dos méritos de Cristo. Se na cruz ele conquistou o direito de nos perdoar e salvar, é no santuário celestial
que Jesus ministra em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Porque se não fosse assim, todos seriam salvos automaticamente. Mas todos serão salvos automaticamente? Porque Cristo morreu, todos serão automaticamente salvos? Não. Só será salvo aquele que aceitar a Cristo como Salvador. E quando nós fazemos isso, nós temos que exercer fé num Cristo que está vivo. E onde Ele está hoje? No santuário celestial, como nós veremos. Então nós precisamos levantar os nossos olhos para o santuário e entender que se na cruz Ele morre para nos salvar, é no santuário que Ele ministra em nosso favor, pleiteando seu sangue ao favor daqueles que pedem por isso. Sim, doutor. A minha pergunta é a seguinte. Doutor José Mário. Se os judeus cristãos que aceitavam a morte de Cristo como se fosse a morte do Cordeiro daí para frente, os judeus não cristãos, por que pararam de oferecer ovelhas para a remissão dos perdões? Por quê? Eles ofereceram até o ano 70. Enquanto havia santuário, eles estavam sacrificando. Aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias, continuaram esperando o Messias. E eles continuaram sacrificando até que eles não tiveram mais santuário. Quando o santuário foi destruído, o templo foi destruído no ano 70, aí eles não tinham mais local para sacrificar. Por isso pararam. Então, mas aí como é que fica a graça deles? Porque assim, se eles não acreditavam que Cristo era o Salvador, e é por meio da cruz, da morte de Cristo, como é que eles ficam daí para frente nessa situação? Continuam esperando um Messias. Eles acham ainda que o Messias virá. Mas eles estão em impossibilidade de sacrificar, porque não existe mais um templo. Mas eles continuam esperando o Messias vir. Pastor, Rogéria. Cristo hoje ele está como nosso advogado, né? Como Está. você falou. Mas em algum momento ele vai voltar como juiz? Em algum momento ele começaria a atuar como juiz. Isso. E terminado a obra de juízo, é que ele volta. E nós vamos passar aqui, Rogéria, passo por passo. Porque, veja, os animais que morriam apontavam para o Calvário e para a morte dele. Mas o sacerdote que ministrava aqui apontava para o ministério dele no santuário. O sumo sacerdote, que ia até o Santo dos Santos, também apontava para a obra dele. Então, nós temos que entender como que o santuário terrestre é um evangelho prefigurado, um evangelho em símbolos, que aponta para a obra do Messias. Mas é isso mesmo que você pensou. Hoje ele é advogado. E vamos entender quando ele se tornou e quando deixará de ser. É por isso que a gente não pode deixar de aprender sobre o santuário. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos para compreender mais da simbologia do santuário. Não saia daí. Acompanhe no próximo bloco. Mesmo sendo desobedientes, os judeus não deixaram de ser povo de Deus. E você vai ver ainda, tudo no santuário apontava para Jesus Cristo. O significado era, a lei de Deus foi colocada na arca, a arca foi construída para receber a lei de Deus. Não se colocou a lei porque tinha uma arca, se construiu a arca porque se tinha uma lei. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o Evangelho em símbolos, ou seja, tudo no santuário apontava para Jesus Cristo. Quer aprender mais desse assunto? Eu tenho aqui um presente para você, é esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode pedir o seu agora. Como? Você pode entrar agora na internet, acessar a nossa página e preencher um breve cadastro. novotempo.com/Bíblia Fácil. Se você quiser, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número 12981001425. Diga assim, quero o DVD Santuário. E nós vamos responder você. Ou então liga para a gente em horário comercial. Nosso telefone
0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Tá bem? Estamos aqui num grupo de amigos, aqui estudando a palavra de Deus, nesse santuário cenográfico. E eu quero convidar você que está em casa a tomar a sua Bíblia agora e continuar aprendendo com a gente mais a respeito desse tema. No primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre os móveis que havia no santo, falamos um pouquinho sobre o do pátio e também do santo. Mas há outros móveis que nós vamos rever agora. Antes, porém, nós temos algumas perguntas aqui e eu queria passar a palavra ao meu amigo aqui. Pois não. Pastor, mesmo sendo desobedientes, os judeus, não aceitando a Jesus e o seu sacrifício, mas eles não deixaram de ser povo de Deus. Ou não, digo melhor, não ficaram assim à deriva, ou Deus sempre tem um olhar diferente para com o judeu. Não, é uma nação pequena de terras. Para quem conhece terra, eu conheço um pouquinho. Meu irmão esteve lá, falou: meu irmão, de graça as terras são caras. Só torrão, só deserto, né? A gente é acostumado com terra boa lá no Mato Grosso, mas eles produzem para eles e exportam. Quer dizer, há um milagre, né? A bênção de Deus sobre essa nação por tanto tempo fez desse povo um povo muito próspero, um povo inteligente, um povo que desenvolveu tecnologias. E quando você começa a estudar um pouquinho sobre Israel, você percebe que muitas coisas da tecnologia nasceram todas lá em Israel, entendeu? Várias novidades da tecnologia nasceram todas em Israel. É um povo abençoado por Deus, assim como Deus quer abençoar todos os povos. É claro que eles trazem reminiscências dessas bênçãos que os alcançam até hoje. Mas Deus, ele olha com olhos especiais para todos nós e quer que todos nós sejamos abençoados. Eu estava vendo um programa da Record. Até hoje, eles estão pescando no Mar da Galileia. E muito peixe. Muitos profissionais. Aí, eu ouvi um dizer assim: olha, eu sou, parece que é 4ª, 5ª geração de pescador. É um mar do tamanho 18 por 19 quilômetros, mais ou menos. Aí eu estive analisando. Quando eu cheguei no Mato Grosso, os rios, você pegar quase peixe era de mão. Hoje já é difícil. E lá, que tem 2.000 e tantos anos, aliás, muito mais, e o mar continua a prosperidade, né? É verdade. Peixe para aquela gente. É verdade. Então, é um povo especial. O ruim, assim, desobediente, mas, de qualquer maneira, é um povo especial. Ok. Pois bem, vamos avançar em nossa simbologia. Dentro do santo, você também tinha o candelabro. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o candelabro, ele simbolizava ali o Espírito Santo, que ilumina nossas vidas, mas também simbolizava Cristo como sendo a luz do mundo. E no santo ainda havia um terceiro móvel, que era o altar de incenso. Apocalipse, capítulo 5, verso 8, fala a respeito do significado do altar de incenso, que estava também ali no santo. O texto diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, ou melhor, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cristo disse que toda oração que nós fizéssemos ao Pai, deveríamos orar em nome dele. Em João 14,13 é dito, tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, eu tenho que orar em nome de Cristo. E as orações que nós fazemos hoje, elas são simbolizadas no santuário pelo incenso queimado. Eu não sei se eu já expliquei para vocês, mas a cortina que separava o santo do santíssimo não ia até o teto. Assim, quando o sacerdote queimava incenso,
A fumaça subia do santo, passava por cima da cortina e ia até o Santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança e sobre a arca a Shekinah, símbolo da presença de Deus. Então, o incenso queimado no santuário aponta para as nossas orações e toda oração deve ser feita ao Pai em nome de Cristo. Então, o povo de Israel entendia essas coisas, entendia que o incenso que estava subindo eram suas preces que iam até a presença do próprio Deus. Pastor Wilson. Pastor, a gente estamos falando de simbologia. Com relação ao candelabro, ele tem 7 lâmpadas. Tem algum simbolismo, algum significado isso? Tem. Na Bíblia, a Bíblia trata com vários números, né? Quando falamos, por exemplo, em 4, falamos de universidade. Quando falamos em 12, falamos de totalidade. Quando falamos em 6, falamos de imperfeição. E quando falamos em 7, falamos de perfeição. Então, o 7 na Bíblia dá a ideia de perfeição. Por isso, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 lâmpadas, 7 anjos, 7 taças, 7 pragas, 7 selos, 7 trombetas. No Apocalipse é assim, um invariável número de 7, porque o 7 aponta na Bíblia para a perfeição. E esse candelabro com 7 lâmpadas alimentadas por azeite, na Bíblia o azeite simboliza o quê? O Espírito. Então é o perfeito Espírito Santo, que é Deus, sendo ali também representado pelo candelabro. Então tudo no santuário apontava para Deus. Doutor José? Existe algum significado, 5 pilares, porque eles são os mesmos que tem nos desenhos mostrados na televisão. Se a gente observar o que tem lá na foto tirada, são 5 e são montados. Tem algum significado para isso? A gente entende que esses pilares eles foram feitos para dar sustentação. Não existe descrição bíblica para uma representatividade deles. Por exemplo, falando das lâmpadas, nós temos uma representação de Jesus como luz do mundo. Havia na cortina, na parte interna, anjos bordados que apontavam para a hoste celestial. Mas nós não temos na Bíblia nenhuma referência à quantidade de pilares. É porque é igual. Né? É igual. Tentamos reproduzir igual. E dentro do Santíssimo, no segundo compartimento do santuário, você tinha a Arca da Aliança. O que diz Êxodo 25, 22? Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esse texto revela várias coisas para nós. Primeiro, que Deus manifestava a sua presença em cima da Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, como também é chamada na Bíblia. E em cima da arca estava uma tampa, que nós chamamos na Bíblia de propiciatório. Daí vem a palavra propiciação. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Essa tampa da arca, em inglês, ela é chamada de mercy seat, o assento da misericórdia. É a tradução para propiciatório. Muito mais bonito, né? Ali está a misericórdia de Deus. Ou seja, entre o Deus Santo, que manifesta-se na Shekinah, e a lei quebrada dentro da arca, você tem o assento da misericórdia, o propiciatório. E Cristo é a nossa propiciação. Ou seja, é Ele quem medeia, quem intercede pelo pecador junto ao Pai. E em cima da arca estavam o quê? 2 querubins. Está lembrado do texto de Isaías que nós lemos aqui? E Ezequiel? Tu eras querubim ungido. Então, um desses querubins do santuário celestial era o próprio Lúcifer, o anjo de luz, que veio a se rebelar. E a arca era um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Por isso vem Paulo e explica em Romanos 3, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como o quê? Propiciação
Paulo está usando uma palavra grega chamada hilasterion, ou seja, Cristo é a nossa propiciação. Ele propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Cristo, pela sua morte vicária, pelo derramar do sangue, ele se tornou a nossa propiciação, a cobertura da arca, o propiciatório, o assento da misericórdia. Sim, minha amiga? Pastor, a respeito da Arca da Aliança... Vanessa, né? Isso, Vanessa. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu com ela, né? Aham. Quando o Tito destruiu o templo, que os sacerdotes levaram, mas depois disso não toca mais no assunto. Assim, existem várias vertentes, dizem que a arca foi levada por Deus, né? Coisas que não são bíblicas, né? E a minha dúvida, é que quando eu estudo a respeito desse assunto, é que a arca era a presença de Deus, né? E que eu aprendi, né, na escola bíblica dominical que são formatos de Deus, é como a água, né? Estado sólido, líquido, gasoso, mas é um só. Então a arca, ela teve que sair da terra para Jesus vir em carne, e depois Jesus teve que sair para vir o Espírito Santo. Tem alguma coisa a ver? É o meu entender, assim, o que o senhor entende a respeito disso? A vinda de Cristo não dependia do destino da arca, porque Jesus falou assim, melhor, o Evangelho apresentava a vinda do Messias. E Gálatas diz, 4:4, que foi na plenitude dos tempos que ele veio. Ele veio na data marcada, certo? Agora, não há relação entre a arca e a vinda de Cristo. Por quê? Porque a arca desapareceu séculos antes da vinda de Cristo. Se você olhar para o livro de Daniel, quando o Império de Babilônia escraviza o povo de Deus, e Nabucodonosor vai invadir a cidade de Jerusalém 3 vezes. No ano 605 a.C., a segunda invasão foi em 597 e a terceira em 586. Somente na terceira invasão é que o santuário, o templo de Salomão foi destruído. Agora, a Arca da Aliança não foi levada para a Babilônia, mas foram levados os utensílios sagrados. E a Bíblia até descreve quantos eram. Então, lembra que em Daniel capítulo 5, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, dá uma festa e manda trazer os utensílios sagrados do templo para neles beber vinho, e então aparece a mão e escreve na parede, cai Babilônia? Eram os utensílios do templo. Mas cadê a arca? Ela foi escondida. Antes que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, alguém escondeu essa arca e nunca mais ela foi achada. Ela não está em Jerusalém, ela não está em Babilônia, ela não está na reinauguração do templo, que passou a ser conhecido como o Templo de Zorobabel, ela não está aí. E o que eles colocaram no Santíssimo, no lugar da arca? Uma grande pedra. Então a grande pedra foi colocada no lugar da Arca da Aliança. Ou seja, isso aconteceu mais de 4 séculos antes de Cristo. Então não há relação entre a arca e a vinda de Cristo. Agora, entre a ascensão de Cristo e a vinda do Espírito, isso é uma relação. E nós vamos aprender aqui nas próximas lições, nos próximos programas, que Jesus disse que o Espírito só viria se ele fosse. Essa era uma condição. Então aí nós estamos na Bíblia. Ok? Ailton. Pastor, eu tenho uma dúvida a respeito dos 3 utensílios que ficaram dentro da arca. Aham. Por estar guardado lá, tem algum significado? O significado era, a lei de Deus foi colocada na arca, a arca foi construída para receber a lei de Deus. Não se colocou a lei porque tinha uma arca. Se construiu a arca porque se tinha uma lei. Então, a lei de Deus que sempre existiu, Deus intencionou que ela fosse agora escrita para um povo que havia passado 4 séculos em escravidão. Então, eu vou escrever para que vocês não se esqueçam mais. E para guardar essa lei que eu vou escrever, vocês me façam uma arca. Então, a arca foi feita primordialmente para receber a lei. Agora, por um tempo se colocou lá dentro também um pote com maná,
para simbolizar ou para guardar na memória deles a forma miraculosa que eles foram mantidos no deserto, e por um tempo também esteve lá a vara de Arão que floresceu. E você lembra as circunstâncias em que a vara de Arão floresceu? Foi quando Deus quis dar para eles uma prova de que Deus os guardaria, os protegeria, estaria com eles, que Deus separaria Abraão para o sacerdócio, etc. Então havia símbolos, havia um significado nesses elementos que ali estiveram pelo menos por um tempo. Por isso que eles foram guardados na arca. Muito bem, pastor. E isso com obrigado. orientação divina, né? Não foi alguém, eu vou botar. Não, ninguém escolheu, achou que devia, não. Realmente é uma dúvida, assim, desde o início ali que o senhor falou sobre a arca e veio essa dúvida, mas muito obrigado. Certo? Tudo que o povo fazia era debaixo de uma clara orientação do Senhor. E quando o povo não orientava, a consequência era a morte. Lembra de uma ocasião que a arca estava sendo transportada e quase que ela ia caindo e alguém foi lá para tentar ajudar? Lembra o nome do homem? Uzá. E quando ele colocou a mão para tentar segurar para que a arca não caísse, morreu na hora. Por quê? Porque ele não era levita, não era da tribo, não era sacerdote, não era um levita que ajudava no transporte. Ele não tinha que colocar a mão. Olha como Deus lida com as suas coisas, né? A seriedade que Deus encara, o que Ele orienta. Pastor Wilson. Pastor, tem bastante gente nos assistindo hoje, talvez é uma dúvida deles. Hoje o nosso coração pode ser a arca do simbolismo? Eu não sei como poderíamos fazer essa comparação, né? Porque a gente precisaria de ter uma orientação bíblica para dizer isso, né? Eu digo o seguinte, hoje nós somos o santuário, certo? De acordo com Paulo. Agora, se eu sou o santuário de Deus, e se nesse santuário, se eu quisesse dizer que haveria um local santíssimo, eu diria que seria então a mente. Então, meus amigos, há uma relação funcional e estrutural entre o santuário. Estrutural, os móveis apontavam para Cristo. E funcional, assim como nós tínhamos dois compartimentos, e no primeiro atuava o sacerdote, e no segundo o sumo sacerdote, em algum momento, Cristo viria a essa terra para cumprir os papéis sacerdotais e sumos sacerdotais. O que nós vamos aprender no próximo programa é que, assim como um sacerdote atuava todos os dias para perdão de pecados, Cristo também viria atuar como nosso advogado para nos perdoar os pecados. E assim como havia lá em Israel um sumo sacerdote que atuava uma vez por ano, e esse ano era um dia de juízo, Cristo também um dia será juiz de todos nós. Ou seja, toda a tipologia do santuário cumpre-se na pessoa de Cristo. Ele é ao mesmo tempo oferta, sacerdote e sumo sacerdote. Tudo no santuário apontava para o ministério que Cristo um dia viria realizar em nosso favor. Eu pergunto, não é essencial para os nossos dias compreendermos o tema do santuário? Não é essencial você entender de que este evangelho em símbolos dado na Bíblia apontava para uma realidade maior, como diz Hebreus 9, 3 e 4? É por isso que eu quero convidar você a entender que tudo no santuário apontava para Cristo, para o seu sacrifício, para o sangue que seria derramado, para que eu e você pudéssemos ter perdão. Por isso agora, quero convidar você a aceitar Cristo como teu Salvador e ser beneficiado por esse sangue, alcançando o perdão dos seus pecados. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Em tua presença, Pai, confesso os meus pecados, minhas falhas. Quero ser fiel a ti,
Reconheço quem sou eu para merecer o teu favor. Não tem sido fácil a caminhada, mas com tua mão segurando a minha mão, eu não tropeçarei em qualquer pedra, pois comigo sei que sempre estarás. Quero ser lavado com teu sangue carmesim. Quero me render ao teu amor. Quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Vem me vestir com tua graça e o teu poder. Não tem sido fácil a caminhada, mas com tua mão segurando a minha mão, eu não tropeçarei em qualquer pedra, pois comigo eu sei que sempre estarás. Quero ser lavado com teu sangue carmesim. Quero me render ao teu amor. Quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Vem me vestir com tua graça e o teu poder. Quero ser lavado com teu sangue carmesim. Quero me render ao teu amor. Quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Vem me vestir com tua graça e o teu poder. Vem me vestir com tua graça e o teu poder. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quero ser lavado com teu sangue carmesim. Quero me render ao teu amor. Quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Vem me vestir com tua graça e o teu poder. Vem me vestir com tua graça e o teu poder. Você quer também hoje ser lavado pelo sangue carmesim? Quer ter todos os seus pecados perdoados e ser considerado pelo céu santo? Pois a promessa da Bíblia, para mim e para você hoje, é a mesma. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo. Ele é fiel e Ele é justo. Cristo morreu na cruz para salvar a todos. E hoje Ele ministra no santuário todos aqueles que desejam ser salvos.
Ele apresenta os seus méritos para cobrir o nosso pecado. Por isso eu e você hoje podemos confiar nesse advogado que nunca falha. Vamos abrir nosso coração a Ele e pedir que nos perdoe e nos purifique completamente. Pai querido, obrigado pelo grande sacrifício feito por todos nós na cruz do Calvário. Agora, nós queremos abrir-te o nosso coração e suplicar que o Senhor nos perdoe, purificando completamente a nossa vida e nos preparando para o céu. Abençoe todos nós que estamos nesse estúdio e os amigos que em casa agora nos acompanham, ou talvez em casa, dentro de um carro, num avião, que o Teu Espírito Santo cuide de todos nós e nos prepare para os céus. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua presença no programa de hoje. Semana que vem eu te espero para mais um tema. Até lá.